Um hospital conhecido, uma ala de segurança máxima e um paciente que, do dia para a noite, simplesmente desaparece sem deixar rastros. Nenhuma porta arrombada, nenhuma câmera adulterada. Apenas um vazio onde antes havia um segredo guardado a 7 chaves. Você acredita que algumas fugas são tão perfeitas que desafiam a lógica? Prepare-se para um mistério que vai testar seus limites de confiança. Deixe seu comentário agora e me diga: qual a teoria da conspiração mais bizarra que você já ouviu? Olá, desvendadores do insólito! Sejam bem-vindos ao Vidas em Cena, o seu portal para narrativas que superam a imaginação. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores de desaparecimento em uma instituição que deveria ser a epítome da segurança. Um hospital de alta vigilância onde um paciente peculiar simplesmente evaporou no ar. Fique conosco, pois a cada minuto deste vídeo você se aprofundará em um enigma que ainda assombra médicos, enfermeiros e investigadores. Era uma noite fria e chuvosa em Ribeirão Preto. No Hospital Santa Clara, uma instituição de renome, a rotina noturna corria como sempre. Mas na ala C, o setor de segurança máxima, o ambiente era diferente. Ali os pacientes não eram pessoas comuns. Eram casos especiais, com segredos que precisavam ser contidos. Entre eles estava o Sr. Valdemar, um homem que havia chegado há 6 meses, trazido sob custódia, com um histórico de comportamento misterioso e informações confidenciais que o tornavam um alvo, ou talvez uma ameaça. Eu era a doutora Lúcia, chefe de plantão, e o Sr. Valdemar era meu paciente mais intrigante. Ele mal falava, observava tudo com um olhar penetrante e tinha o hábito de desenhar símbolos indecifráveis em um pequeno caderno. Sua cela, com porta blindada e monitoramento 24 horas, era impenetrável. Às 23h30 fiz minha ronda. Valdemar estava lá, deitado em sua cama, aparentemente dormindo. Tudo normal. Mas a normalidade estava prestes a ser quebrada de forma brutal. Às 6 da manhã, a enfermeira do turno seguinte fez sua ronda e soltou um grito que ecoou pelo corredor. A cama de Valdemar estava vazia. A porta da cela, blindada, estava trancada por dentro. As câmeras de segurança não registraram absolutamente nada. Nenhuma pessoa entrando ou saindo. Nenhum sinal de arrombamento. Era como se Valdemar tivesse evaporado no ar. Você pode imaginar o pânico. Como um homem, sob tamanha vigilância, podia simplesmente sumir de uma cela trancada? A polícia foi acionada imediatamente. A ala foi lacrada. Cada centímetro inspecionado. Nada. Nem uma fibra de roupa. Nem uma gota de sangue. Nem uma marca de arranhão na porta. O que teria acontecido? Uma fuga com ajuda interna? Uma tecnologia desconhecida? Ou algo muito mais sombrio? O caso do Sr. Valdemar rapidamente se tornou uma obsessão para a equipe do hospital e para os investigadores, que estavam acostumados a desvendar crimes, mas não a enfrentar o inexplicável. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir reviravoltas chocantes, teorias assustadoras e o que realmente estava por trás do desaparecimento mais misterioso da história desse hospital. O desaparecimento do Sr. Valdemar rapidamente transcendeu os limites do hospital, transformando-se em um caso de repercussão nacional. A imprensa estava faminta por detalhes e as teorias da conspiração se multiplicavam. Mas, para nós, no hospital, a urgência era maior. O que ou quem havia levado Valdemar? E como ele conseguiu sumir de uma cela tão segura, trancada por dentro? Eu, doutora Lúcia, mergulhei nos poucos pertences que Valdemar havia deixado. Uma muda de roupas e o tal caderno com seus desenhos indecifráveis. Folheei as páginas buscando por qualquer pista. Os símbolos eram complexos, repetitivos, quase uma linguagem própria. Eles pareciam circuitos, diagramas intrincados que não faziam sentido para mim.
Mas o que eu não sabia é que aqueles rabiscos eram a chave para entender tudo, e a reviravolta estava prestes a se manifestar no mundo digital. Nossa equipe de TI foi acionada para analisar cada bit de informação das câmeras de segurança, dos registros de acesso e de qualquer sistema que pudesse ter sido adulterado. Horas se passaram sem sucesso. Até que um dos técnicos, um jovem brilhante e obcecado por enigmas digitais, fez uma descoberta assustadora. Ele encontrou uma falha no sistema de monitoramento de um dos nossos computadores mais antigos, um que controlava as funções básicas da ala C. A falha não era um bug ou um erro de programação. Era um algoritmo, um código complexo que, ao ser ativado, causava pequenos delays nas gravações das câmeras, tornando imperceptíveis os segundos exatos em que a porta da cela de Valdemar era destrancada e trancada novamente. Mas não era só isso. A análise mais profunda revelou que esse algoritmo estava ativo apenas por frações de segundo, sempre quando um monitoramento específico era feito, como as minhas rondas. E ele estava atrelado a um padrão, os mesmos símbolos que Valdemar desenhava em seu caderno. Você pode imaginar o choque. Valdemar não era apenas um paciente. Ele era um gênio da programação, um hacker de elite, capaz de manipular sistemas de segurança hospitalares usando apenas sequências de símbolos. Aquele caderno não era um passatempo, mas um plano. Ele havia projetado uma fuga digital, um pesadelo para qualquer equipe de segurança. Mas a pergunta permaneceu. Para onde um gênio tão perigoso iria depois de uma fuga tão audaciosa? E qual era o grande segredo que ele protegia com tanto afinco na ala secreta? A resposta virá na próxima parte, e ela vai te deixar arrepiado. A descoberta do algoritmo e do diário de Valdemar era apenas a ponta do iceberg. Aquele homem não era um paciente comum, ele era um fantasma digital capaz de manipular a realidade através de linhas de código. Mas a pergunta que nos atormentava era: por que Valdemar, um gênio capaz de tal proeza, estava internado na ala secreta de um hospital, guardando informações que o tornavam tão perigosos? A resposta estava mais profunda, escondida em seu próprio corpo e em uma mensagem que ele deixou para trás. Enquanto eu estudava os símbolos no caderno, uma equipe de especialistas em cibersegurança do governo chegou ao hospital, mobilizada pela complexidade da fuga. Eles se juntaram ao nosso técnico e, juntos, fizeram uma descoberta aterrorizante. O algoritmo de Valdemar não era apenas para a fuga, ele era um fragmento de algo muito maior, um vírus sofisticado projetado para infectar sistemas de segurança em larga escala. Esse vírus, quando completo, poderia paralisar infraestruturas críticas, de bancos a redes de energia. E a origem desse vírus, descobrimos, era o próprio notebook de Valdemar, apreendido quando ele foi internado e que estava guardado em um cofre no hospital. A reviravolta mais chocante ainda estava por vir. Quando acessamos o notebook, esperávamos encontrar o vírus completo. Em vez disso, encontramos uma única mensagem criptografada deixada por Valdemar. Ela não era para nós, mas para alguém específico, alguém que ele queria que entendesse a verdade por trás de sua internação e de seu trabalho. A mensagem dizia: eles estão construindo o Leviatã. Eu me tornei o vetor. O antídoto está na célula 0. Procure por Aurora. Leviatã, vetor, célula 0. Aurora? As palavras pareciam saídas de um romance de espionagem, mas ali, naquele hospital em Ribeirão Preto, elas ganhavam um significado sinistro. Valdemar não estava apenas fugindo, ele estava em uma missão, e o vírus que ele havia criado poderia ser tanto uma arma quanto um escudo. A equipe de cibersegurança confirmou minhas piores suspeitas. Valdemar era um programador de elite que havia sido forçado a trabalhar em um projeto governamental secreto, algo que ele chamava de Leviatã, um sistema de vigilância global que beirava a ficção científica. Ele havia sido internado no hospital não por doença, mas para ser contido, para que não revelasse a verdade. A fuga era um grito de socorro e a mensagem um pedido desesperado de ajuda. No próximo e último segmento, vamos desvendar o que é o Leviatã, quem é a Aurora e o destino final de Valdemar,
Uma conclusão que vai te deixar sem ar. A mensagem de Valdemar. Eles estão construindo o Leviatã. Eu me tornei o vetor. O antídoto está na célula zero. Procure por Aurora. Ressoava na sala. Cada palavra um golpe de martelo na nossa compreensão da realidade. O Leviatã, descobrimos, não era apenas um sistema de vigilância. Era um projeto ultra-secreto de inteligência artificial governamental desenvolvido para prever e manipular eventos em escala global, usando a internet como seu sistema nervoso. E Valdemar, um gênio da computação, havia sido forçado a ser um de seus arquitetos. Ele não estava doente, estava sendo mantido refém por sua mente, sua capacidade de criar o vetor, um backdoor no próprio Leviatã. Sua internação no Hospital Santa Clara, em Ribeirão Preto, era uma fachada para isolá-lo e garantir que o projeto fosse concluído sem interferências. Mas Valdemar tinha um plano. Sua fuga e a mensagem criptografada eram um grito de socorro final para a única pessoa em quem ele confiava. A célula zero da mensagem de Valdemar nos levou de volta ao seu caderno. Em uma das páginas, um pequeno esquema elétrico, quase imperceptível, apontava para um chip minúsculo, implantado em seu próprio corpo durante sua internação forçada. Esse chip era a célula zero, o local onde o antídoto para o Leviatã, ou seja, a chave para desativar o sistema, estava armazenado. Valdemar sabia que estava sendo usado e havia transformado seu próprio corpo em uma arma de último recurso. E Aurora? A Aurora não era uma pessoa, mas o nome de uma antiga rede de ativistas pela liberdade digital da qual Valdemar fazia parte antes de ser capturado. Era para eles que a mensagem foi enviada. Eles seriam os únicos a entender a complexidade dos símbolos e a gravidade da situação. A fuga de Valdemar não era sobre liberdade pessoal, mas sobre impedir que uma ferramenta de controle global caísse nas mãos erradas. O destino final de Valdemar, contudo, foi trágico. Enquanto a mensagem era decifrada e a equipe de cibersegurança do governo corria contra o tempo para alcançar os Aurora, o corpo de Valdemar foi encontrado. Não na Floresta Negra, mas em uma velha casa abandonada nos arredores de Ribeirão Preto. Ele estava sem vida, mas não havia sinais de violência. A análise forense revelou a causa. O próprio chip que ele implantou em seu corpo, a célula zero, havia liberado uma substância letal como um mecanismo de autodestruição. Valdemar sabia que seria caçado e preferiu a morte a se tornar uma ferramenta. Ele havia sacrificado a sua vida para garantir que o antídoto fosse liberado e que o Leviatã jamais fosse completado. A história de Valdemar é um lembrete sombrio de que mesmo nos corredores de um hospital, os maiores jogos de poder podem estar em andamento e que a luta pela liberdade pode custar a vida de heróis anônimos. Seu desaparecimento foi a faísca e sua morte o sacrifício final para proteger a humanidade de uma ameaça invisível. Inscreva-se no Vidas em Cena agora e ative o sininho para não perder nenhuma história que vai te deixar de queixo caído. Prepare-se para o lado mais intrigante da vida humana.